Boa noite a todos. Mais uma vez, graças a Deus, com a graça de Deus, com a graça do Cristo, estamos aqui mais uma vez reunidos, né, na reunião do estudo do NEP Gesiel, continuando ainda no capítulo 10 de Mateus, hoje no versículo 11. Então, antes da gente iniciar, eu vou pedir para nossa amiga Andréa, Silvia Andréa, fazer a prece para a gente, por favor, Silvia. Vamos todos acalmar nosso coração, acalmar nossa mente do dia de hoje, pedir um minuto a Deus, pensar em Jesus, ficar à frente de Jesus, nos imaginarmos em seu colo, pedir um carinho a Ele, pedir a Jesus que nos abençoe, pedir aos nossos mentores espirituais a permissão para iniciar nossos estudos, que nos ilumine os nossos estudos na missão dos apóstolos. Pedimos ainda, Jesus, que ilumine a nossa querida irmã Silvia, que está num momento de aflição, com seu coração aflito, com seus familiares, também com seus corações aflitos, solicitando misericórdia. Pedimos, Jesus, o Senhor que é o mestre médico dos médicos, que vá até o hospital, olhar pelo Rafael, olhar pela Elizabeth, olhar também pela Elaine, acalmar o coração da Janete, que é um coração de mãe, que pede pela saúde de seu filho, como Maria pediu pela sua saúde, Jesus, aos pés da cruz. Pedimos aos bons espíritos, pedimos como um efeito da bondade de Deus, que as luzes emanadas da reunião de hoje possam atingir a todos os hospitais, a todas as pessoas que se encontram acamadas, que se encontram nas UTIs, que se encontram em oxigênios, ou mesmo que se encontram necessitando de oxigênio, a todas as pessoas que estão se recuperando em casa da Covid, nesse momento de pandemia. Solicitamos a todas as pessoas também luz, a todas as pessoas, aos familiares que se encontram aflitos, com medo e triste em pensar num desencarne, que mesmo que a gente saiba o que seja o desencarne, a gente se assusta perante o desencarne. Que tenhamos paz nesses momentos em que toda a humanidade passa. Pedimos ainda, Jesus, nosso Mestre, que olhe também as famílias que estão também com os corações aflitos por estarem
sem emprego, estarem com fome, estarem sem esperança no dia de amanhã, os que estão na rua, em condições de rua. Pedimos que renovem o estoque de esperança e confiança no dia de amanhã de todas as pessoas, de todas essas pessoas citadas no dia de hoje, na noite de hoje. E que todos nós possamos também ter confiança no dia de amanhã, possamos ter a nossa fé renovada, a nossa confiança, e que não tenhamos medo, que tenhamos força para segurar nas mãos uns dos outros, sempre que o medo chegar. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite, Cecé. Boa noite, Samir, que eu já vi. Espera só um minuto, gente, que eu vou... Boa noite. Boa noite a todos. Que eu vou colocar aqui. Bom, a gente estava vendo esse versículo aqui, né? Versículo 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, examinai quem nela é digno e permanecei ali até sairdes. A gente começou a ler, né, gente? A gente começou a ler esse primeiro trecho aqui, que, aliás, deu bastante reflexão, né? Foi muito bom essa questão aqui, em qualquer cidade ou aldeia que entrares, no sentido da gente, primeiro, da gente não priorizar nada, né? Que a gente, muitas vezes, a gente não tem por que escolher, né? Por onde andar ou por onde... o quem nos requer ali um auxílio, uma presença, né? E falamos ali do homem, desculpa, eu passei mais para frente aqui, do homem cidade, do homem aldeia, né? E eu acho que a gente ia começar esse trecho, sinceramente, eu não lembro se a gente leu ou não, mas eu acho que a gente podia reler, eu acho que a gente leu, acho que o Walter leu, né? Não tenho certeza. Você leu, não leu, Walter? Leu, né? Então realmente é aqui. Eu não estava com segurança, mas é aqui mesmo. Procurar saber quem nela seja digno. Será que alguém poderia ler para mim? Hoje eu não estou querendo ler. Quer que eu leia? Por favor, Walter. Luz Imperecível, Honório Onofre Abreu, capítulo 48, Hospedagem. Procurai saber quem nela seja digno. Compete a cada um a iniciativa de saber, pois os padrões morais variam de criatura para criatura. O que é justo para uma, deixa de ser para outra. Agora, para saber, devemos olhar, observar, nos aproximar, atentos às reações que são elementos grandemente reveladores. A orientação não implica na seleção de privilegiados, mas na identificação daquele que se dispõe em reeducar-se. Não se deve esquecer que o próprio discípulo, apesar de seguidor do mestre, ele o faz como portador de numerosas fraquezas e imperfeições. Seja no trato com os semelhantes ou no exame de seus valores, é imperioso distinguir o que seja digno. Digno é aquele que se afirma no bem, ou aquilo que eticamente revela bondade. No entanto, ante a filosofia do Cristo,
Faz-se digno até mesmo o celerado ou o delinquente que quer se libertar, bem como o vício ou a paixão que em nós identificamos e cujas energias sentimos, podem ser revertidas ou canalizadas para ângulos positivos. E, voltando aqui, e aí? É identificar o terreno que está pronto para receber a semente. Isso, muito bom. Muito bom. Aqui, né, ó, identificação daquele que se dispõe a reeducar-se. Até porque, né, no nosso mundo de provas e expiações, se não fosse assim, Exatamente. nós todos estaríamos com problemas, né? E relembrando que nós todos também, né, olha, que também somos portadores de numerosas fraquezas e imperfeições quando nos dispomos essencialmente quando nos dispomos a ajudar ou a pensar na reeducação, vamos dizer assim, como ele colocou ali, né? Lembrar que a gente não é perfeito, não, né? A gente pode auxiliar, mas não é verdade? Aqui que eu achei interessante, né? Face digno, até mesmo acelerado ou delinquente, né? Porque se ele chega, vamos dizer assim, diante do Cristo, ou diante de quem quer que seja, né? Predisposto a uma mudança, predisposto a uma melhor colocação, né? A mudar, dar o rumo da vida, né? Ele se torna digno, né? Ai, que coisa linda isso, né, gente? Quando a gente pensa em digno, a gente está comparando, né? Alguém, né? Ele é digno a alguma coisa. Então, a gente coloca um peso em cima da palavra digno, né? É um peso semelhante a outra coisa, né? É uma comparação, né? É aquele que se afirma no bem. Então, eu acho que ele está comparando, é algo comparável, né? Quando a gente fala na dignidade, está comparando, então, compara o bem em relação ao mal. E eu acho que é isso também, quando a gente pensa na palavra digno. Eu sou digno de bondade, então eu sou merecedor de receber a bondade. Então, se eu sou merecedor, eu sei que o peso que tem a bondade, né? Eu coloco um peso naquela bondade, eu coloco uma medida, né? É algo que a gente mede. Eu acho que tudo bem, não deixa de ser uma medida, mas também a gente tem que encarar não como um julgamento, né? Mas como uma identificação, né? Como identificar, como ele diz aqui, identificamos, não é isso, não, desculpa. Mas é discernir, vamos dizer, mas a gente não pode incluir na questão do. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. É que me apareceu uma coisa diferente aqui. Então, a gente não pode colocar na questão do julgamento, né? Quando você faz um julgamento, não deixa de ser um julgamento, mas não é no sentido de recriminar, digamos assim, mas é só no sentido de identificar, como ele falou ali, né, aquele que se predispõe a reeducar-se, no sentido de que aqui eu posso trabalhar, né? Aqui eu posso fazer alguma coisa porque a pessoa está predisposta a me ouvir, a buscar uma coisa diferente, né? Mas não no sentido de julgar aquele que não está predisposto a isso, não é?
Não é uma questão de julgamento, apesar de ser uma coisa, como a Andrea falou, né, discernir, é um discernimento, vamos dizer assim, de onde trabalhar. Eu acho que até à frente ele fala da questão de jogar pérolas aos porcos, né, porque tem pessoas que não, tem campos de atuação, vamos dizer, que não estão preparados para receber determinadas coisas. Então, não adianta você, né, você pode fazer uma tentativa, mas chegou num ponto onde não há receptividade de forma alguma, acredito que é essa identificação aqui mesmo só de quem está predisposto a uma mudança, né? Eu lembro a questão de Israel, que a gente começou a falar, quando a gente falou no começo dessa passagem, né? O povo de Israel, os hebreus, era um povo já monoteísta, tal. Então, era um povo que já estava predisposto a receber a mensagem do Cristo, né? Por isso que na verdade, foi escolhido, entre aspas, né? Para que o Cristo encarnasse ali entre eles. Porque era um campo onde era possível trabalhar naquele momento. Né? Naquele momento era possível, né? Não que se estenderia só para aquele povo, né? A mensagem do Cristo é universalista, mas para um início, vamos dizer assim, de trabalho, tinha que ser naquele povo, porque aquele povo, nesse sentido que está falando aqui no versículo, né? Aquele povo era digno, vamos dizer, naquele momento, né? Aquele povo estava aberto para receber aquela mensagem, né? É assim que eu entendo isso aí. Paulo, Fala, quem é que está falando? sou eu, Zezinha. Oi, querida, fala. Então, aqui no começo, ele fala assim, ó, eu acho que é esse ponto que você procurava, não, na outra página, que ele fala assim, é imperioso distinguir o que seja digno, né? Porque até né, em todos os tempos, né, quando porque eles iam estabelecer um acordo, uma sociedade ali, porque eles iam permanecer algum tempo naquela casa, né, para desenvolver o trabalho, não só com aqueles que estavam ali na hospedagem, né, que eles estivessem, mas a partir dali atender a outras pessoas também. Então, vamos dizer assim, essa comunhão, né, essa conjugação com outras pessoas em que vamos trabalhar juntos, né, é importante a gente saber se a pessoa, como a gente diria hoje, numa linguagem de hoje, né, se a pessoa está na mesma vibe que a gente, né, se ela, de repente, traz o mesmo propósito, o mesmo interesse, está na mesma, vamos dizer assim, porque, às vezes, você encontra aqueles empolgados, né? Que acha tudo maravilhoso, que é tudo lindo e tal, mas na hora que surgem as dificuldades, né? Que surgem os problemas, a pessoa recua, e aí, às vezes, você tem que caminhar sozinho, né? Então, tanto que eles não iam sozinhos, era em dupla, não é verdade? Então, a proposta dele era assim, formar um grupo assim forte que se associasse a outros que também iam abraçar aquele mesmo interesse, né? Como aconteceu, né? Então, eles tinham que ter essa perspicácia de perceber ali qual era daquela pessoa, né? Se realmente seu interesse era genuíno ou se era só uma coisa, uma casca, né? Porque a coisa teria que ser mais profunda, um comprometimento grandioso, no caso, né?
Vai ser isso. Legal, Zezé, muito bom. Quando você falou na questão do empolgado, né, que muitos estão empolgados só, mas na hora não vamos ver, não pula fora, vamos dizer assim, em português bem claro, né? Eu me lembrou a parábola do semeador, né? É o solo, né? É o solo que ou está pronto, ou não está pronto ainda, ou cai nas pedras, ou, né? Então, é o solo de cada um que tem que ser identificado, né? André, quer falar alguma coisa, André? O Nilson Ah, o levantou Nilson. primeiro. Desculpa. Desculpa, Nilson. Pode falar, Nilson. Mas pode as damas primeiro, não importa não, as damas primeiro. Obrigada, Nilson. Deixa eu ver se é na outra página, por favor. Isso. Aí mesmo, deixa eu ver. Aqui que fala, quando o Walter falou também da questão do terreno e daquele que se dispõe em reeducar-se. Eu lembrei do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Então, eu acho que, trazendo para hoje, muitos se dispõem a reeducar-se, mas a gente tem que ter o discernimento para enxergar esses falsos profetas, essas religiões que trazem um bom terreno e as que não trazem um bom terreno, as que isso, João também ele traz isso, ele adverte para também nas comunicações espíritas para a gente acreditar nas questões morais e nunca nas questões materiais, nas árvores que dão bons frutos. Então, a gente tem que ter esse discernimento para a gente saber separar as doutrinas que levam para a questão moral e as que levam para as questões materiais também, separar o joio do trigo. Qual terreno que está bom para plantar e dar bons frutos e qual terreno que não está bom. Então, eu lembrei desse capítulo, né? Que Sim, fala... isso. Quando você está, eu acredito que quando você está distinguindo, né? Quando você está distinguindo o que é digno, você está também, a gente pode incluir isso que você está falando aí, né? Eu acho que é isso. Sim. Isso? É isso. Essa passagem, no entanto, ante a filosofia do Cristo, faz digno até mesmo acelerado o delinquente que quer se libertar. Eu lembrei de uma passagem da obra Há 2000 anos, e que faz uma ligação com um estudo do Arthur Valadares, do Caminho, Verdade e Vida. Agora não lembro a lição, mas nessa passagem do Há 2000 anos, a Flávia, ainda pequenininha, está deitada na cama, né, do quarto dela, com todas aquelas chagas cobrindo o seu corpo, aquelas dores que ela não conseguia dormir à noite. E a serva Ana e a Lívia estão ali conversando sobre a última palestra que Jesus havia dado às margens do Mar de Carfanaum, e a Ana estava contando de que havia várias crianças em volta de Jesus, elas gritando, naquela, né, como a minha menininha aqui em casa, daquele jeito, aquela energia que eu imagino muito bem. E aí Pedro vai dando com as crianças. Pedro, ele é meio enérgico, né? E dando com as crianças para parar de gritar, fazer bagunça, algazarra, que estava atrapalhando as pessoas de ouvirem Jesus. E aí Jesus diz a célebre frase, né? Pedro,
não faça isso. Deixe as crianças, venham a mim, todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E aí, Flávia está ali sentada, escutando essa história, essa linda passagem, fato, né, ocorrido na palestra anterior de Jesus, porque Lívia não podia ir, a Ana ia, mas chegava e contava tudo para Lívia. E aí, logo em seguida dessa cena, o Públio entra no quarto, vê a sua filha deitada na cama, com dores, e fala para Flávia, Flávia, minha filha, o que você quer que o pai faça para que você possa dormir à noite? Né? Ter uma noite tranquila, um sono tranquilo. O pai faz o que você quiser, pode pedir o que você quiser. Você quer o melhor brinquedo de Roma que eu peço para trazer, porque até então eles estavam lá, né, no sítio próximo às margens do lago. Eu peço para trazer de Roma. Eu trago Roma se você quiser, né? Se o imperador me der Roma, eu trago para você. Faço tudo para você, o que você quer. E aí ela vira para o pai e fala assim: Pai, eu só quero uma coisa. Jesus. Só isso. Não quero mais nada. E isso me fez lembrar dessa passagem do Arthur, que olha para você como analogia que Flávia quis apenas Jesus. Ela não quis mais nada de bens materiais, porque ela ouvindo aquele raio de luz que trazia as crianças como o reino dos céus, engrandecendo as crianças e os valores das crianças. Então, para ela era um bálsamo, né? Para aquele momento que ela estava vivendo. Então, nesse estudo, Arthur diz o seguinte, que os espíritos chega um momento que eles cansam de viver nas vias dos umbrais, né, nos umbrais da vida. Eles cansam de viver na escuridão, nas trevas, ou seja, os espíritos até então não dignos, como está nessa passagem aí, que eles chegam a um momento da vida que eles abrem mão de tudo que é bem material, que é tudo que é sensorial, que pode levar à perdição de mais uma nova reencarnação. Toda vez eles reencarnam, desencarnam, vão para um umbral. E aquele ciclo que nunca cessa. Então, chega um momento que eles falam, não, eu quero aquela luz. Eu só quero aquela luz. Eu abro mão de tudo que é material, tudo que é físico, assim como Flávia abriu mão, né, de tudo que o pai ofereceu para ela, que ela só queria aquela luz, que era Jesus. E aí chega um momento que esse espírito, até então não digno, mas que cansou de viver nos umbrais da vida, né? Toda aquela obscuridade, ele cansa. E aí ele se torna digno de querer aquela luz, de perseguir aquela luz. Muito interessante, muito bom. Muito bom. André levantou a mão de novo ou é a mãozinha que já estava aí? Não, não levantei, desculpa, vou apagar. Tudo bem. Alguém quer fazer mais algum comentário aqui ou a gente prossegue? Prosseguimos? Você prossegue, Walter, por favor? E hospedai-vos aí. Hospedar um viajante era um dever, um hábito de todos os judeus. Muito louvável porque representava um ato de caridade, numa época em que eram raras as pensões. Hospedar implica em acomodar, estabelecer. Espiritualmente expressa a permanência na pauta da cooperação. É abrigar-se sob o teto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo, a fim de que os objetivos sejam alcançados. E aí? Concentra as suas energias aí, né? Quando você percebe que você tem campo, né? Se concentre aí, né? Eu acho que a questão do hospedar-se, hospedar implica em acomodar, estabelecer, né? E ele estava falando anteriormente da questão de identificar o que é digno ou não, né? Identificado, hospedai-vos aí, né?
Eu acho que tem tudo a ver com a questão da... Ó, porque está aqui, ó. Abrigar-se sob o teto dos pensamentos e atitudes dignas. Né? É a questão da sintonia que você estabelece com aquilo que você identifica que seja digno, que seja o caminho que você quer trilhar, entendeu? E também a questão de você identificar dentro de você mesmo o que é digno ou não, né? E hospedar-se ali, ou seja, tentar aquilo que você identificar dentro de você, com todos os conhecimentos que a gente já adquiriu até aqui, e a gente identificar que aquilo é digno, que a gente se hospede naquele sentimento, que a gente se abrigue, como está ali, sob o teto dos pensamentos, né, que a gente consiga perseverar ali naquilo que você identificou de digno, dentro de você também, né, e dentro, e na casa, vamos dizer, ou na casa mental até, dos que estão próximos, né? Hospedai-vos ali. Eu me hospedo, por exemplo, na casa mental da Zezé, da Soninha, do Valtinho, de qualquer um que está aqui, entendeu? Então, eu me hospedo com vocês. Eu tento entrar em sintonia com vocês, porque eu imagino que nós estejamos com os mesmos objetivos, né? Na mesma busca. Não sei se eu me fiz entender. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que a gente pode, fazendo esse paralelo, ver a questão da própria sintonia, né? Qual é a sintonia que eu tenho? Como você falou, da casa mental, né? No que eu me ligo? Qual sintonia eu tenho? Quanto eu consigo hospedar tudo de bom, todos esses ensinamentos na minha vida? Eu faço essa observação. A minha percepção vem nesse sentido, da gente poder ter clareza, o discernimento de saber o que é bom para mim e o que não é. E essa clareza, a partir daquilo que eu percebo que é o melhor, eu escolher dar espaço dentro de mim para esse aprendizado, para toda essa bênção que é a doutrina, os ensinamentos de Jesus e tudo isso na nossa vida. Eu entendi dessa forma. Muito bom, Soninha. Então, porque nós temos luz e sombra, todos nós temos dentro de nós, né? Mas no momento que a gente identifica uma luzinha, que a gente se hospede ali, que a gente tenha perseverança, né? Discernimento para identificar e a perseverança para se manter hospedado nesse pensamento, nessa atitude que a gente identificou digno em nós ou no nosso companheiro, né? Andréia, querida? Eu acho que naquela época, né, como está bem escrito aí, eles não tinham como pagar uma hospedagem, né? Eu acredito que nem tinha muitas hospedagens, né? Então, era até uma caridade, né? Era exercer a caridade para com quem viajava, como para quem recebia, né? E hoje, né? Como que pensando nesse momento que a gente está vivendo, né? O Espiritismo, nesse movimento na internet, ele está entrando nas casas, né? Nesse movimento da internet, em quantas casas ele está entrando, né? Para ensinar não só o Espiritismo, mas que nem com os NEPs, com esses estudos evangélicos através dos NEPs, esses preceitos evangélicos, né? Então, acaba o Espiritismo saudando a casa onde penetra, né? Então, pensando no hoje, eu vejo isso e eu vejo hoje isso.
o Espiritismo entrando, a gente entrando na casa, né, das pessoas. E isso é devido à pandemia, que se ampliou muito, né? Se ampliou muito, e mesmo a gente, né, os NEPs se abriram para mais pessoas, né, estarem conectadas. Então, ele está entrando, ele está enraizando, né? Como um polvo, ele está se abrindo, está estendendo seus tentáculos, né? Muito Pensando. com relação a essa questão de receber, né, o peregrino, na verdade, né, o viajante, né, fazia parte do costume da época mesmo, né? Tem até aquela passagem lá do bom samaritano, né, que antes de chegar em Samaria, João e Tiago vão à frente para procurar abrigo, né, porque a viagem era longa, eles tinham que repousar no meio do caminho, e tinham que repousar na Samaria. A Samaria eram inimigos mortais dos judeus, né? Então, eles não conseguem hospedagem na casa de ninguém, né? Porque pensões não existiam mesmo. Então, eles não conseguem. Ele volta e volta bravo para Jesus, e tem essa passagem escrita, né? E ele fala para Jesus: você quer que eu peça a Deus que mande fogo e destrua toda a cidade? Porque nenhum deles se predispôs a nos receber, né? E Jesus responde para ele, né? O Filho do Homem não veio para destruir, mas então Para trazer a paz. para trazer a paz, exato. Mas era assim, era como que uma lei para eles, né? O peregrino tinha que ser acolhido, porque ele não tinha a possibilidade de ficar em lugar nenhum. Então, e tinha assim a tradição, digamos, que se eles não acolhessem um peregrino, o Deus iria mandar realmente um fogo em cima da casa, sei lá, de alguma forma iria se vingar, entre aspas, né? E então existia realmente essa tradição, né? Por isso que João chega para Jesus e fala isso, não é? Quer que eu peça para Deus mandar fogo e acabar com a cidade? Porque a cidade inteira não quis nos receber, né? Então, só lembrando que era realmente era um hábito, como diz aqui, né? Mas era meio que uma lei para eles, né? Porque as leis para eles era a lei da Torá, né? Não existia como nós hoje uma lei moral e uma lei civil, né? Não, era uma lei só que regia tudo. E essa lei era a Torá, né? E só lembrando do estudo, desculpa, Pode do falar. estudante nosso, que os donos das casas até lavavam os pés dos hóspedes, né? Isso é um ato de caridade e amor, né? É um ato de caridade, né? Lavar os pés dos hóspedes a hora que eles adentravam nas casas, né? Isso, a gente até comentou na reunião passada também isso, né? Muito bom. Mais alguma coisa, gente? Val, me chamou a atenção também esse trecho aqui que fala assim: espiritualmente expressa a permanência na falta da cooperação, né? Quer dizer, a hospedagem, né, implicaria no acomodar, estabelecer tal, mas também implica num acordo, né, de cooperação entre as partes, porque quando você, diante do trabalho a ser feito, né, diante do acolhimento a ser feito, a cooperação é tudo, né, porque ninguém faz nada sozinho. A importância de se aliar
a esses corações dignos, né, como é colocado aqui, e estabelecer um acordo de cooperação entre todos, para que o mais importante, que era o serviço que eles tinham sido encaminhados, fosse feito da melhor forma, né? Porque imagino que essa hospedagem significaria também que o hóspede se predispunha a colaborar, né, com os da casa, fazendo alguma tarefa, colaborando, mesmo que não pagasse monetariamente, mas teria o dever de auxiliar nas tarefas ou aliviar em algum sentido, né, aqueles que o estavam hospedando, né? Então, a cooperação é um negócio muito sério, né, em todo o trabalho que a gente vai desenvolver, porque ninguém faz nada sozinho, né? Isso é fato, que a gente vai aprendendo. É uma ilusão a pessoa achar que vai conseguir fazer isso ou aquilo, outro que vai desenvolver isso ou aquilo, e por si. Não acontece, não vira. Nós somos seres, né, que fomos criados para vivermos em comunidade, e a fraternidade é o nosso destino, né? Por aí. Muito bom, mas é muito bem lembrado, mesmo porque era a missão deles, né? A gente está falando missão dos 12. A missão era percorrer todas as cidades, as aldeias, as casas, os corações, né, as casas mentais, e atuar ali, né? Como a gente viu antes, curar enfermos, né? Levar, retirar daimons, etc. Tudo que a gente viu nos versículos anteriores, né? Era a missão deles, né? E a cooperação, o auxílio, a divulgação do evangelho, mas, acima de tudo, a cooperação, né? O auxílio, né? Muito bem lembrado. Mais alguma coisa? Prossigamos? Então, vamos lá. Até que vos retireis. Uma vez atingidos os objetivos de auxílio no campo de relação ou vencida a luta de superação dos problemas que nos são afetos, é lícito e mesmo imperioso que se parta para novas experiências. O apego, a ausência de capacidade de desvincular-se têm sido fatores de escravização milênios afora. Se somos convocados ao ajuste, a nos hospedar, a conviver, somos também convidados aos processos da separação ou da retirada no momento justo. Quando não o fazemos, somos levados às vezes a verdadeiras cirurgias, portadoras de apreensões e sofrimentos. São as mudanças, os afastamentos bruscos, as desencarnações. E aí, pessoal? Bastante coisa aí para falar. Quem quer começar? Pode falar. O apego é amor, né? O apego é um tipo de amor, né? Então, a gente tem que desapegar, aprender a ter esse amor de desapego, né? E quando a gente tem o desapego, a gente consegue se desvincular, porque o apego, a gente se apega aos valores materiais, né? É o amor material, é a questão material, é o egoísmo, é o egocentrismo. Na Então, a verdade, gente... não é só a questão material, né? Você pode se apegar a uma pessoa, você pode se apegar a uma função profissional, você pode se apegar a uma localidade,
né? Você Sim. pode se apegar a diversas coisas, né? Então, realmente a questão do apego é o, é o não orgulho, né? Que a gente tem que, desculpa, não egoísmo que a gente tem que buscar, né? O E pode falar, desapego. não tem esse apego. Então, quem ia falar? Eu não levantei a mão, mas Pode falar. a questão é que até a língua portuguesa não ajuda muito, né? Porque a posse, meu, minha esposa, meu marido, meu, minha casa, e dá a sensação de propriedade. Mas a gente tem que distinguir a propriedade da posse. Propriedade é uma coisa, posse, usufruto é outra coisa, né? E aí é a dificuldade, porque a gente não quer, a gente quer a propriedade. A posse ou usufruto não é suficiente. E aí que vem os sofrimentos. Exato. E como está dito aqui, né? Uma vez atingidos os objetivos de auxílio no campo, é imperioso que se parta. Ou seja, a gente não pode estacionar nunca, né? A gente veio aqui para crescer, para aprender, para crescer, para evoluir. Então, se a gente estacionar em qualquer posição, em qualquer situação, em quem quer que seja, a gente está estacionado, né? Não está progredindo. Então, uma vez atingidos os objetivos dali, daquele estado, daquela situação, com aquela casa, daquela cidade, aquela função, o objetivo foi atingido. Se o objetivo foi atingido, não tem mais o que fazer, digamos assim. Então, vamos partir para outra, não é? Então, é imperioso que se parta para novas experiências, como está aqui, ó, né? Que se parta para novas experiências, para novos aprendizados, para novas situações, para prosseguir o nosso aprendizado, né? Que mais? Ô, Val, Fala, querido. eu estava pensando aqui, essa questão do apego tem a ver, sabe com o que também? A vida é feita de ciclos, né? Ciclos que se abrem e que se fecham. E é super importante a gente saber fechar os ciclos sem apego, porque às vezes o apego significa dependência, porque a gente vai fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma mãe apegada, né? Porque esse amor-apego é desequilíbrio, né? Porque o amor verdadeiro, ele não aprisiona, ele liberta, o amor é libertador. Então, se você, né, até tem uma figura muito bonita, que é, você repara, uma árvore muito frondosa, ela não consegue nascer coisas embaixo dela, né? Então, é preciso que você expanda para que você floresça, senão a pessoa fica limitada, né? Ali sob uma situação, é o apego de um ente querido, é o apego de uma tarefa, de qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E é um risco muito grande da gente criar uma dependência. E aí fica, como diz o outro, a fome com vontade de comer, né? Um fica pegado porque gosta de ter o outro ser o dependente, e o dependente fica porque não consegue se desenvolver, né? Então, quando a gente vai desenvolver, por isso que é muito importante a gente compartilhar as coisas, para que as pessoas cresçam também, né? A gente agir com desapego das coisas, inclusive do conhecimento, do saber, porque você vai passando, vai transmitindo, e aquilo vai se multiplicando, né, para outros também, criando também pessoas
fortes, né? Porque é o nosso destino, de que todos nós, um dia, nós vamos desencarnar absolutamente sozinhos, né? Estaremos com a gente mesmo, né? Então, é importante que a gente se crie forte, e em volta de nós, a gente passe isso também, né? Seja com os nossos entes queridos, com aqueles que trabalham conosco, das pessoas, né, aqueles que a gente sentir que são um pouco mais frágeis, a gente tentar puxar para o desenvolvimento, para que a gente não crie vínculos de dependência negativa, que seria esse apego aí, no meu modo de entender. Entendeu? Muito bom, Zé. Excelente. E aí essa questão dos apegos excessivos, vamos dizer, é que levam a essas, que ele fala aqui, né, a verdadeiras cirurgias, porque às vezes, quando existe esse apego tão forte, no momento que realmente há necessidade de uma separação de alguma forma, aí é um sofrimento incrível, né? Aí é um sofrimento incrível. Então, por isso que ele fala aqui dessas verdadeiras cirurgias, né, portadores de apreensões e sofrimentos. São as mudanças, os afastamentos bruscos, as desencarnações, e aí o sofrimento no momento da separação é maior, né? Eu lembrei até da questão do deixar pai e mãe, né, que Jesus fala. Até comentei ontem no Boa Nova, né, que quando ele fala deixar pai e mãe, não quer dizer que ele está querendo que a gente abandone, né, abandone o pai e a mãe. É que muitas vezes a gente não, ninguém é obrigado a caminhar na mesma trilha que a gente, né? Muitas vezes eles não estão dispostos a nos acompanhar no que nós estamos traçando. Então, esse deixar não é o abandonar no sentido de, não quero te ver nunca mais, você que se dane, você que se vire. Não é questão disso, né? Mas é questão de respeitar que ele está num caminho diferente daquele que eu estou querendo traçar, né? Eu não vou me desvincular no sentido afetivo, vou continuar amando, respeitando, etc. Mas respeitando que eu estou deixando que ele parta para outra trilha que não é aquela que eu estou querendo, né? Lembrei disso também. O Marquinho está querendo falar alguma coisa, Marquinho? Sim. Boa noite atrasada para todo mundo primeiro. Boa noite, querido. Cheguei atrasado, desculpa. A Zezé estava contando, fazendo esse comentário aí, né, sobre o apego. Eu lembrei de um caos do Divaldo, né, que ele foi visitar uma senhora que tinha perdido o filho jovem, e no momento em que ele entrou na casa da senhora, ele viu o espírito do moço, do jovem, né? Porque a mulher já fazia uns 2 anos, né? Ela tinha perdido o filho. Mas ela carregava aquela cruz, né? Daquela separação, né? E o filho, isso o Divaldo contando, né? Ficava falando, me larga, me deixa aí, né? Tipo assim, ela estava fazendo o filho sofrer muito por conta desse apego, né? Dessa fixação, né? Pela separação do filho, né? Então, a gente, né, o Espiritismo veio esclarecer. Você está mudo. Você desligou o microfone. Desculpa. A gente ficar ali remoendo, né, aquela separação, né? Para quem foi, para quem fica também não é bom, né? Mas para quem foi também é muito ruim, né? Assim, nos livros do André Luiz a gente vê muito isso, tem muitos casos desse daí, né? Mas é que eu lembrei agora desse caso aí do Divaldo, né? E aí ele conversou com a mulher, né? Ele falou, olha, você tem que deixar ali, você, né? Já foi, né?
Aí ele conversou com ela, né? Mas, né, quantas vezes, né, a gente vê história desse tipo, né, em que o apego vira quase uma obsessão, né? Eu acho que até é uma obsessão, né? Porque a pessoa que se sente apegada ali, ela está sofrendo. Muito bom. Queria fazer só um comentário. Quando quando eu escuto essa questão toda do apego, o que vem para mim muito forte é a questão da codependência, né? Porque o que acaba acontecendo é uma codependência. O que é uma codependência? É quando a pessoa vive em função do outro. Ela deixa de viver a própria vida e vive em função do outro, seja porque o outro, normalmente quando o outro é problemático, né? No caso da codependência, que a gente está mais acostumado a lidar, mas isso pode ser em todos os níveis, inclusive nessa questão de quando a pessoa se casa, aí a mãe não suporta, ou o pai, mas normalmente a mãe não suporta aquela questão da síndrome do ninho vazio. É justamente isso, a pessoa deixa de viver a vida dela para viver a vida do outro, para viver em função do outro. E quando o outro deixa de precisar dela, é como se ela não tivesse mais por que estar aqui, por que viver. Aí ela entra numa depressão muito grande. E isso tudo tem tudo a ver com apego. Então, o apego realmente é um problema grave, que a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não sou apegada. Eu não tenho tanta ligação assim com as coisas materiais. Às vezes a gente pode até não ser tão apegado, mas às vezes é muito apegado a pessoas. E isso pode, e como foi dito, né, a cargos, a tarefas, como disse a Zezé. Aí a pessoa perde aquela tarefa num determinado ambiente, num local que ela participa, é como se ela perdesse a razão de viver, a razão de estar lá. E a pessoa se confunde com o outro, com a tarefa ou com a questão em si. Então, é uma coisa muito importante que às vezes a gente acha que não tem, mas quando a gente analisa mais profundamente, é quando perde, é que a pessoa tem a noção se realmente existe esse apego doentio ou não, né? Porque eu digo, é um apego doentio, porque assim, senão não seria apego, né? Seria apenas um gostar de estar próximo, estar feliz de poder contribuir. Isso é totalmente diferente desse apego e dessa codependência que a gente estava falando. Muito bom, Soninha, porque, assim, sempre que houver sofrimento no momento da separação, é porque o apego era excessivo, né? O amor era doentio, digamos assim. Acredito que seja, não sei. Eu estou lembrando também de uma história, gente, mas eu não vou lembrar dos detalhes. Talvez algum de vocês aí se lembre bem. Da história de Francisco de Assis, que no momento assim, ele estava muito depressivo, eu não me lembro bem como é que é, eu sei que Clara, Clara não, é Joana, né? É Joana de Ângeles, mas eu não lembro nessa encarnação qual era o nome dela, eu não sei se era Clara ou se era acho que era Clara mesmo, Era Clara, sim. Clara, né? Que ela começa a conversar com ele, e ela começa a falar que o problema dele era apego, né? Mas como assim apego? É apego pela congregação que ele tinha criado, né? A congregação não era dele, a congregação era do Cristo, né? Então, ele tinha que se desapegar, tinha que pensar que aquela associação lá dos franciscanos não era de Francisco de Assis. Né? Vocês lembram dessa história? Alguém conhece essa história? Você lembra, Zezé, disso? O que eu lembro é exatamente isso que você está falando. Então, pode falar. Não, eu lembro. Fala, Marco.
Não, eu lembrei também nela, eu lembro dessa história, e parece que isso aí já era quase no fim da vida lá do Isso, Francisco. acho que era isso mesmo. Acho que ele estava para desencarnar, tal, e sofrendo de como ia ficar a associação, né, a congregação, ali não sei o nome correto disso. E ela fala do apego, né? Fala que não era dele, era do Cristo, né? Quando a Zezé falou das funções, né, das nossas tarefas na casa espírita, né? Tarefa também não é nossa, né? Não é nossa tarefa. Tarefa é a gente estar lá para trabalhar para o Cristo, né? Então, se perde uma tarefa, se muda uma tarefa, não tem. Chico Xavier nos ensinou isso quando ele saiu de Pedro Leopoldo, né? Para ir para Uberaba e questionaram ele, né? Mas por que você está indo para Uberaba? E aí ele fala que a gente não deve se apegar aos nossos centros, né? Que a gente tem que ir aonde está precisando e tudo mais. Então, a gente não deve mesmo se apegar aos nossos centros, que a gente tem que realmente mudar. Atingindo o objetivo, a gente tem que partir para outra, né? Alguém fala aí no começo, né? Uma vez atingidos os objetivos de auxílio, ou seja, faz sua tarefa, ensina o pessoal, fala do reino de Deus, deixa eles bem fortes e tchau. Tchau. Vamos Foi partir. Desculpa, pode prosseguir. Não, é isso mesmo. Então, eu acho assim, que atingindo os objetivos, a partida mais famosa que a gente tem é essa aqui, gente. Mas eu vos digo a verdade, é melhor para vós que eu vá, pois se eu não partir, o Paracleto não vem para vós. Se, porém, eu for, o enviarei para vós. Ele cumpriu a missão dele, tinha que ir embora, né? E a gente não ia conseguir partir com ele, né? Os discípulos, com certeza, lastimaram bastante, mas ele tinha que partir, né? Ele sabia que ele tinha que partir. Ele atingiu os objetivos dele, né? Vocês lembram dessa passagem? Acho que é a partida mais dolorosa para nós, mas que a gente tem que entender que ele não partiu, né? Ele está aqui com a gente. Está aqui com a gente o tempo todo. Algum comentário? Tudo acontece assim, né? A gente vivencia situações de aprendizagem em que muitas vezes temos oportunidade de estarmos, né, com pessoas, né, de muita espiritualidade, que nos auxiliam, que iluminam nossa vida e tal, mas em determinado momento a gente percebe que essa pessoa se distancia de nós, seja indo para o plano espiritual, né? E por que isso? É importante que a gente floresça, que a gente cresça. E todos os aprendizados que nós tivemos, a gente precisa lembrar deles e colocar em prática, né? Assim, a função dos pais é assim também, né? Educam, dão todo o amor, toda a proteção possível, tal, mas eles, como é comum se dizer, né? Você cria o filho para o mundo, que vão viver suas próprias vidas, né? Vão viver suas experiências, tal, né? E é por isso que é uma das coisas mais importantes a gente vivenciar o aqui e agora, principalmente quando nós temos alguém que nós entendemos que seja uma pessoa de valor do nosso lado, porque a gente nunca sabe quando nós vamos ter que dizer adeus, mesmo que temporário, para essa pessoa, né? Então, eu lembrei daquela passagem que Marta, né, está junto com Jesus,
e eu esqueci o nome agora, e a outra reclama. Fala, Maria. A Maria reclama, poxa, mas ela está aí. Quer dizer, a Marta foi ficando com a melhor parte, né? Porque não sabia até quando Jesus ia estar do seu lado, né? A gente vivenciar os momentos e assim, e curtir, né? E vivenciar a presença das pessoas que a gente ama e que a gente sente que nos alimentam espiritualmente, né? Porque a gente nunca sabe até quando essas pessoas estão conosco. E sabe o que me veio agora também? É que muitas vezes às vezes a gente não percebe que a gente tem que partir, que a gente tem que mudar, que a gente tem que, né? Mas eu tenho a impressão que a espiritualidade até promove essas partidas, né? Muitas vezes a gente acha que algumas janelinhas foram fechadas para a gente, mas se você perceber bem, depois dessas janelinhas fechadas, abre assim uma clarabóia para você, né? Pelo menos na minha vida foi assim, todas as vezes que, por alguma razão, eu tive que encerrar alguma coisa, sair de alguma coisa, né, com tristeza, você acaba saindo com tristeza, mas é aberto outra porta, sabe? Outra janela, outra clarabóia, assim, e vem uma coisa melhor, maior, né? Então, eu acho que eles também nos auxiliam muito nesse sentido, né? De conduzir a nossa vida no sentido de que a gente deixe, né, esses objetivos já cumpridos, né, e parta para outras tarefas, para outras missões, para outros objetivos, sempre para um crescimento, né? Eu acho que de alguma forma a gente sempre é conduzido assim, sabe? Não sei se vocês sentem dessa maneira. Bom, Val, eu estava lembrando aqui de um trecho. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu acho que diz bastante a respeito disso também, né? Muito bom, Marquinhos. Né, de você realmente, né? De você já cumpriu sua função de arar a terra, para que ficar olhando para trás, né? Tem tanta terra pela frente ainda, né? E Jesus também falando aqui nesse versículo, né? O Paráclito os católicos, né, chamam, né, do Espírito Santo, que na minha opinião entendo aqui como o Espiritismo, né? Que é Espiritismo, que vem esclarecer a gente, né? Então, ele está dizendo, olha, eu vou, mas vai vir coisa boa aí, né? Confia em mim, né? Muito bem lembrada a passagem do arado, né? Porque se você ficar olhando só para o que foi, o trabalho da frente ele não flui, né? Porque é aquela história, você está com o arado ali na mão, né? Mas se você estiver olhando para trás, vai ser tudo retorcido ali, o arado não vai direito para frente, né? Então assim, é olhar para frente, é olhar para o futuro, né? E jamais se prender no que já foi, como você falou, né? No passado. Muito bem lembrado. Algo mais? Essa questão que a Zezé falou também aí da Marta, né? Era justamente a última vez, né? Se não me falha a memória, me corrijam aí, que ela veria Jesus mesmo, não é? Porque ele estava a caminho de Jerusalém para a semana, para a Páscoa, né? Ou foi em outra ocasião? Eu não sei te dizer isso, Marquinhos, mas eu acredito que sim. Mas de qualquer forma, né, eu acho que realmente os budistas falam muito isso, né, dessa questão de você, inclusive até para a saúde mental, né? Eles falam, né, que a gente tem que viver o presente, se concentrar no presente, né, sobre a impermanência, né, das coisas. E até os monges tibetanos, eles fazem, não sei se vocês já viram, eles fazem umas mandalas de areia colorida, enorme, né? Vários monges participam, vários dias,
né, para fazer aquelas mandalas lindas. E aí, quando termina, sabe o que eles fazem? Eles desmancham tudo. Tem uma cerimônia, eles desmancham tudo e jogam no rio para simbolizar que a gente não deve se apegar. A gente não deve ficar olhando, né? Que nem a questão do arado, né? Ficar olhando para trás, mesmo que for para admirar, falar assim, nossa, olha quanta coisa que eu já fiz, olha que bonito. Né? Não, né? Continua o seu trabalho, né? Eles jogam areia numa água corrente, né? Para simbolizar que as coisas vão se dispersar e é o ritmo normal da vida. É muito lindo isso aí. E eu lembrei também daquela frase tão famosa do Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas todo mundo, né, retomar o passado, mas todo mundo pode, daqui para frente, fazer um novo futuro, né? Começar de novo, né? Ou seja, esquece o que foi, né? Eu falei tudo errado a frase dele, né? Mas vocês entenderam. Acho que é a frase mais famosa dele. E eu tô falando tudo errado aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quer dizer, vamos olhar para frente, esquece o que passou, esquece, né? Pode usar como ele pode ser o passado, ele pode ser usado como aprendizado, né? Mas nunca como uma almofada para você se apoiar, né? Vamos para a frente, né? Acho que é isso. Mais alguma coisa, gente? Você vê que o apego pode até de coisa ruim, né, Val? Você está falando dessa história aí do Chico, né? Você fica remoendo uma coisa que você fez errado e tal, né? Que é isso que o Chico estava dizendo. É um apego, né? Você está se apegando a uma coisa errada, né? Culpa, né? Remorso. E não vive a vida, né? Não vai para frente. Exatamente. A gente se apega até na própria culpa, né? Vilcéias, quer falar alguma coisa, querida? Eu estava pensando e chegando a uma conclusão. Essa frase que está aqui para a gente na leitura de João, parece-me que Jesus ensinou aos discípulos para que eles não ficassem apegados ao Mestre. Da mesma maneira que ele ensinou esses discípulos a não deixarem as pessoas apegadas a eles, porque emocionalmente todo apego é negativo. A gente sempre se apega em alguém que é mais forte. E isso gera muita ansiedade, muita dependência, como falou a Zezé. E Jesus parece-me que não quer que a gente fique dependente dele, apegado a ele. Ele quer que a gente cresça. Ele só trouxe a boa nova, mas instigando o autocrescimento, o autoaprimoramento. E o apego, ele sempre é um fator que gera dependência emocional muito negativa. Então, Alguém queria falar? Então, eu vejo assim essa frase de Jesus para a gente, de não ficar dependente dele, só achando que ele vai nos ajudar, somos nós que vamos crescer, né? Não ficar pegado a essa ideia. Foi isso que eu cheguei à conclusão com essas leituras de hoje. Não ficar apegado ao fato de que ele vai resolver as coisas para a gente, né? Exato. Nós nos apegamos ao ensino dele, mas sabendo que nós é que temos que resolver as nossas questões, a nossa boa vontade é que vai provocar o nosso crescimento, né? Da mesma maneira que a doutrina espírita não vai resolver os nossos problemas se nós ficarmos apegados a isso, né? Somos nós que temos que criar em nós. E esse digno, que sempre que apareceu aí, essa palavra, me lembra, assim, uma honestidade muito grande. Se a gente não for honesto com a gente mesmo, e for honesto com aquele que nos recebe, ou aquele que nos acolhe, não há uma relação de troca, né? Existe sempre
um pensamento que é ao contrário, como estava lá naquelas outras leituras que você trouxe para a gente. Não existe uma sintonia em quem é honesto e querer mudar, e ser honesto até em reconhecer que tem falhas, em reconhecer que falta muito. Isso é ser honesto, isso é ser digno, né? E quando realmente esse coração se conecta com o outro na honestidade, é a dignidade que se forma, então, numa relação, né? Eu penso assim também. Muito bom, Lucélia, muito bom mesmo. Alguém mais? Você falou uma questão também que eu não tinha pensado, a questão do apego, é que se você for o objeto de apego, isso é perigoso também, né? Eu conheço uma família que a mãe tem dois marmanjos, 2 filhos, né? E ela se gaba que eles não querem sair de casa, né? Então, para quem... Eu estava lendo na Revista Espírita esses dias a respeito dos médiuns, né, que se acham, né, a última biscoito do pacote, né? Eles são mistificados, que fala isso. Isso. São mistificados. E eles começam a achar que são o cara, né? Então as pessoas, ele gosta que as pessoas fiquem dependentes. Acho que desligou seu microfone. Você terminou? É isso aí? Acho que está com alguma dificuldade ali. Bom, pessoal, 9h51 e a gente entraria para outro versículo, mas eu acho que a gente então poderia encerrar aqui hoje, né? Poderíamos encerrar. Quem gostaria de fazer uma prece para a gente terminar? Será que eu podia pedir para a Soninha fazer uma prece para a gente? Ok, posso fazer. Por favor, então, querida. Querido Mestre Jesus, querido Pai Celestial, queridos irmãos espirituais, benfeitores que nos auxiliam tanto nesse estudo, que possamos refletir sobre tudo que aprendemos, sobre tudo que discutimos aqui, e que possamos tornar a nossa vida mais produtiva, mais correta, ter esse discernimento para a gente decidir sobre o que é melhor para a nossa vida, para a gente seguir os ensinamentos de Jesus, que possamos realmente fazer sempre o nosso melhor, que possamos acolher a todos aqueles que nos pedem ajuda, que possamos abrigar em nosso coração esses ensinamentos e que essa luz está dentro de nós, que a gente possa reconhecê-la cada vez mais e fazê-la presente, inclusive na vida das pessoas que conosco convivem. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, nesta reflexão, nesse estudo, e que essas oportunidades se repitam muitas vezes e que isso possa realmente trazer frutos muito ricos na nossa espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Muito boa noite. E Boa noite. até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho.
Tchauzinho, se cuida.